Hoje vamos iniciar uma série de estudos tirados do livro Introdução ao Velho Testamento, escrito por Donald D. Turner e publicado pela Editora Batista Regular. É um prazer ter você aqui e eu espero que você possa tirar o maior proveito possível da lição de hoje, debaixo das ricas bênçãos de Deus. Nós vamos hoje começar com o capítulo 1, a revelação de Deus no Antigo Testamento. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4, a Bíblia nos diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Salmo 119, 89 diz: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 138, verso 2 diz: Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Jesus Cristo ensinou que a palavra de Deus havia sido dirigida aos homens e que as Escrituras não podem falhar. João 10, 35. Qual seria o motivo pelo qual a Bíblia Sagrada deve ser estudada detalhadamente? O que é este livro chamado de Bíblia, que tanto é apreciado? Trata-se da revelação de Deus ao homem. Vamos continuar em seu estudo para verificar por que afirmamos isto. Em primeiro lugar, devemos nos lembrar de que Deus tem se revelado de diversas maneiras, mas a Bíblia é o relato oficial e autoritativo de toda a revelação que Deus deseja conservar de forma permanente para nós, os homens. Ponto A. A revelação de Deus na natureza não é suficiente. Deus tem se revelado e continua a revelar-se na natureza. No Salmo 19, 1 a 6, lemos: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Outra passagem mais enfática que fala sobre a responsabilidade do homem à luz dessa revelação de Deus na natureza é Romanos 1, 18 a 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Deus não somente criou o universo, como também a todos nós, e além de haver criado, sustenta todas as coisas pela sua palavra. Colossenses 1, 16 e 17, Hebreus 1, 2 e 3 e verso 10, Jó 33, 4 e Atos 17, 28. A revelação de Deus no Antigo Testamento. Deus também se revela pela providência. Toda a história de Israel está repleta de exemplos da providência de Deus em proteger, sustentar e guiar o seu povo a fim de realizar seu propósito com eles. Gênesis 50, 20 contém um poderoso testemunho da providência de Deus, provendo salvação para os israelitas, apesar da maldade dos homens. No livro de Êxodo, a libertação da escravidão do Egito, o Cordeiro Pascal, a passagem seco pelo Mar Vermelho, a provisão do maná, são outras tantas manifestações da bondade, da justiça e do poder de Deus. Vejam também passagens como 1 Samuel 14, versos 8 a 15, capítulo 23, versos 25 a 29, capítulo 24, versos 18 e 19, capítulo 25, verso 32, e 2 Reis, capítulo 7. Às vezes Deus falava ao povo por intermédio das condições atmosféricas, como em 2 Samuel 21, 1 e 1 Reis 18, versos 2, 17 e 18, quando o profeta interpretou ao rei a mensagem de Deus contida na seca. Trata-se de verdadeiras revelações de Deus, contudo não são suficientes para o homem. Antes revelam a necessidade de uma revelação mais completa e satisfatória. A natureza nos diz que existe um Deus, mas não nos informa onde ele se encontra, nem como podemos vir a conhecê-lo. Por este motivo, buscamos uma revelação suficientemente ampla que satisfaça nossas necessidades. Vamos ao ponto B. A razão humana não basta. Visto que temos um Deus pessoal, é razoável esperar uma revelação da parte dele. Por natureza, o homem é um ser religioso. Isso se torna evidente na universalidade da religião,
de uma forma ou de outra, entre todos os povos da raça humana. Mesmo os selvagens possuem alguma espécie de religião. Dizer que a religião é uma criação de sacerdotes mal intencionados não oferece qualquer explicação a tal fenômeno. As evidências contrariam tal afirmação, mas, ainda que fosse verdadeira, tão somente comprovaria que os homens precisam de religião e a buscam, pois sua aceitação universal apoiaria o fato. O olho implica a existência da luz, o ouvido, o som, a fome, os alimentos, as afeições naturais, os objetos das mesmas, e o desejo de adquirir conhecimentos implica a existência de um universo em que tal desejo pode ser satisfeito. Segundo o mesmo princípio, temos o apoio da razão quando esperamos que a capacidade religiosa do homem encontre uma religião que se enquadre com essa capacidade e a satisfaça. E essa capacidade só pode ser satisfeita com uma religião revelada, e nunca com uma religião humana. A razão nos diz que fomos criados por alguém maior do que nós mesmos. Porém, não nos diz quem seja esse alguém. A razão nos diz que devemos adorar o nosso Criador, mas não nos esclarece sobre como fazê-lo. Seguindo a pouca luz da razão natural, muitos homens têm sido levados aos mais contraditórios resultados. Alguns se tornaram ateus, negando a existência de Deus e afirmando que não há nenhum ser supremo. Outros se tornaram agnósticos, dizendo que, se Deus realmente existe, será impossível sabê-lo com certeza. Outros são materialistas, negando tudo o que se refere ao espírito e afirmando que a matéria é eterna. Alguns são panteístas, atribuindo o que é material ao que é espiritual, a uma substância misteriosa e desconhecida. Ou então podemos falar dos céticos que duvidam de tudo. E há uma infinidade de outras crenças. Certamente que a razão não é uma orientação digna de confiança quando se trata de questões espirituais e de sua relação com o Deus infinito. É necessário que tenhamos uma revelação do alto. Uma revelação escrita é razoável. H.S. Miller apresentou esse argumento como segue. Ponto 1. Uma revelação é possível. Para Deus tudo é possível. E para Deus não haverá impossíveis. Marcos 10, 27 e Lucas 1, 37. Certamente que o Deus infinitamente sábio e infinitamente poderoso pode, caso deseje fazê-lo, revelar-se a si próprio, bem como desvendar ao homem seus planos e sua vontade. 2. Uma revelação é necessária. Ainda que o homem pecador talvez pudesse perceber algo do pecado e seu castigo, nada conheceria do amor de Deus, de sua provisão para o perdão, da reconciliação, da salvação e das bênçãos da nova vida em Cristo. Essas verdades têm que ser transmitidas por meio de revelação. As verdades da Trindade, da pessoa e da obra de Cristo e do Espírito Santo, da imortalidade, dos galardões e assim por diante, são dadas por meio de revelação. As opiniões humanas não são guias suficientes nas questões de vida e conduta. Tais opiniões são variadas e contraditórias. A lei de Deus, a única regra suficiente, é conhecida somente por revelação. O mundo pagão é desesperadamente corrupto e sem a capacidade de melhorar-se por si mesmo. Romanos 1, 21 a 31, capítulo 3, versos 9 a 18, 1 Coríntios 6, 9 a 11 e Efésios 2, 1 a 3, versos 11, 12 e também o capítulo 4, versos 17 a 19. Somente a Bíblia é a revelação de Deus que nos salva da ignorância, da superstição, da crueldade e da impureza das nações. Salmo 19, 7 a 11, 119, 9, 119, 11, 119, 105, Efésios 1, 13 e 2, 13. A natureza moral e espiritual do homem clama por Deus e pela santidade. Deus tem suprido em parte essa necessidade mediante a revelação de si mesmo na natureza. Salmo 19, 1, Salmo 95, 3 a 5, Romanos 1, 20, Isaías 40, 12 e 26. Mas será que ele completou essa revelação inicial? É claro, ele proveu a redenção e a revelação da mesma.
não haverá ele de fazer o mesmo quanto à necessidade mais profunda de satisfação espiritual? Salmo 107, 9. 3. Uma revelação é provável. Se uma revelação é possível e necessária, e se Deus ama as suas criaturas, cuida delas e anela trazê-las à comunhão consigo, então certamente uma revelação é antes de tudo provável. Os filósofos de todas as épocas têm crido numa revelação provável e têm esperado por ela. 4. Uma revelação é crível. Se tal revelação é possível, necessária e provável, então também é irresistivelmente crível, ou seja, pode-se crer, é de confiança. De fato, o mais difícil seria crer que tal revelação não tenha sido dada. 5. Uma revelação é razoável. Girdlestone disse, uma das mais maravilhosas características da Bíblia é que ela contém uma longa série de mensagens de Deus ao homem. Não vejo motivo de escândalo nisso. Seria muito estranho se o autor de nosso ser, que nos tem capacitado para nos comunicarmos uns com os outros de tantas maneiras diferentes, nunca tivesse se comunicado conosco. A razão, longe de rejeitar tal ideia, a exige. 6. Uma revelação é certa. Esta é a óbvia conclusão. A Bíblia é esta maravilhosa revelação e ela reivindica ser uma revelação de Deus. E esta reivindicação é evidenciada por seus milagres, por suas profecias cumpridas, pela propagação do cristianismo, pelos frutos do cristianismo e pela satisfação que traz ao coração humano em toda a face da terra. Visto que o homem é finito e que a natureza e a razão são guias insuficientes para levar-nos ao conhecimento de Deus, conclui-se que seria incrível que, havendo um Deus pessoal, ele não tivesse se revelado de modo adequado ao homem. Sendo criados por um Deus pessoal, ele nos ama. Visto que nos ama, também deseja o que há de melhor para nós. O que há de melhor para nós é sermos semelhantes a ele e fazermos a sua vontade. Para podermos fazer a sua vontade, ele teria que revelar quais seriam os nossos deveres e qual é a sua provisão para a nossa redenção. Ou seja, sem tal revelação, Deus não poderia nos levar moralmente a juízo. A revelação mediante a palavra inspirada, escrita, é o que há de mais razoável e prático. Se Deus falasse com cada pessoa em segredo, uma pessoa poderia dizer em público o que achasse ser de acordo com seu próprio proveito, enquanto outra pessoa diria justamente o contrário da primeira, resultando em confusão. E se Deus falasse a todos, em público, a voz de Deus se tornaria tão comum e desatendida como o relâmpago que fala do poder sobre-humano. Uma revelação escrita é necessária. Deus revelou sua vontade por meio de uma voz direta aos homens. Assim ele falou aos patriarcas, a Moisés, aos juízes de Israel e a reis e profetas. Temos vários textos como Gênesis 3, 8 a 12, 18, 20 a 33, Êxodo 3, 14, Números 12, 7 e 8 e assim por diante. Às vezes essa voz de Deus era audível como em 1 Samuel 3, 1 a 21. Outras vezes era acompanhada por uma epifania, ou seja, uma aparição em forma visível do Senhor, como em Gênesis 18 ou Juízes 6. Mas devemos levar em conta que em outras ocasiões Deus também falou por intermédio de um mensageiro celestial que não era o Senhor, como em Daniel 9, 21 e 22. De forma que nem sempre as epifanias eram aparições divinas, mas também podiam ser aparições de um anjo. Contudo, na maioria das vezes, os profetas que ouviram a voz de Deus e escreveram a mensagem, o fizeram sem declarar se isso lhes foi transmitido por visão, por voz audível, muitas vezes não percebendo o método pelo qual o Espírito Santo inspirava as Escrituras. A encarnação de Deus em Jesus Cristo foi a revelação máxima por excelência, pois em Cristo Deus nos manifesta todo o seu caráter. Cristo veio ao mundo a fim de revelar o Pai. Isaías 45, comparado com João 1,14. Foi Deus manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16, João 3,16, 1 João 1, 1 a 3
Hebreus 1, 1 a 14 e assim por diante. Esses fatos inegáveis não excluem a possibilidade de uma revelação escrita, bem ao contrário, a exigem. Tornam necessária uma revelação escrita e autoritativa para que sejam preservadas aquelas preciosas revelações para as gerações vindouras, escrita para evitar que sejam esquecidas, alteradas ou distorcidas, inspirada para impedir que possam ser suplantadas. Temos tal revelação no Antigo Testamento. Ela foi testificada pelo próprio Jesus Cristo. Em nosso próximo capítulo, vamos ver o uso que Cristo fez do Antigo Testamento, citando-o umas 35 vezes. O Antigo Testamento era a sua autoridade suprema em seus argumentos com os homens e com Satanás. Era o seu texto para suas pregações nas sinagogas. Era a explicação para as coisas que lhe sucediam. Quando Pedro quis defendê-lo com a espada no jardim do Getsêmani, Cristo o repreendeu, dizendo: Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, 54. E estando já cravado na cruz, expressou seus mais íntimos pensamentos com as palavras do salmista. Mateus 27, 46, Salmo 22, 1. Além do uso que Cristo fez do Antigo Testamento, é verdade bem clara que se Jesus Cristo não tivesse vindo exatamente como e quando veio, o Antigo Testamento não teria valor algum. A vinda do Messias, Jesus de Nazaré, foi profetizada com tantas particularidades no Antigo Testamento. O tempo do seu nascimento e a localidade, que viria por meio de uma virgem, sua vida ministerial e suas parábolas, e sua morte e ressurreição, de tal forma que a vinda de Jesus Cristo ao mundo testifica poderosamente o fato de que o Antigo Testamento é a revelação de Deus. Nós temos a revelação no Antigo Testamento e ela foi testificada pelos apóstolos. No Antigo Testamento, a revelação de Deus transparece no fato de que muitas referências foram feitas pelos apóstolos. Começando com o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, em que Pedro o cita como base para proceder à eleição do sucessor de Judas, Salmos 69, 25 e 109, 8, até o último capítulo de Apocalipse, 22, 16, onde Cristo é chamado a raiz e a geração de Davi, conforme Isaías 11, 1, os apóstolos citam o Antigo Testamento. O livro aos Hebreus foi escrito para mostrar a todos a relação correta entre o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Paulo chama o Antigo Testamento de os oráculos de Deus, confiados aos judeus para benefícios do mundo inteiro. Além de Lucas e Paulo, também Tiago, Pedro e João citam o Antigo Testamento, e o pequeno livro de Judas está repleto de referências a incidentes da história do Antigo Testamento, como a libertação dos israelitas escravizados no Egito, Sodoma e Gomorra, o corpo de Moisés, Caim, Balaão, Coré, Enoque, Adão, etc. Ela é testificada também por seu conteúdo. Jesus Cristo nos forneceu o principal tema do Antigo Testamento quando disse acerca das Escrituras: e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. A primeira prova de que o Antigo Testamento é a revelação de Deus é testificada por seu conteúdo, pois ela revela coisas que o homem nunca poderia ter sabido se não tivessem sido reveladas do alto. A doutrina principal que manifesta a origem divina da Bíblia é seu ensino sobre Deus. Visto que o Antigo Testamento foi escrito em meio a um mundo politeísta e sumamente idólatra, como é que ela ensina o monoteísmo? As Escrituras não só reconhecem o único Deus supremo, uno e trino, o Criador do céu e da terra, como também revela que Ele é santo, bondoso, onipotente, onipresente e onisciente. O caráter de Deus é manifestado em sua obra de redenção. Começando com Gênesis 3,15, Deus prometeu um Salvador à pobre humanidade perdida, e logo deu início a uma revelação progressiva, preparando o homem para receber inteligentemente o Redentor, quando este aparecesse sobre a terra. No terceiro capítulo, traçaremos o fio de escarlate dos sacrifícios que percorre todo o Antigo Testamento e chega até ao Calvário,
onde o Cordeiro de Deus derramou seu precioso sangue para tirar os pecados do mundo. O desenvolvimento progressivo da obra do Messias é uma prova incontestável de que a Bíblia é uma obra do próprio Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus 26:56, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Sim, a profecia contida no Antigo Testamento é outra prova de que a Bíblia é a revelação de Deus. Sobre isso, há exemplos de sobra. Uma comparação entre o capítulo 53 de Isaías com o capítulo 27 de Mateus deve convencer até o mais cético. Quero usar apenas uma ilustração que inclui 2 detalhes. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aqui vemos, em situação comum, o corpo de Jesus Cristo teria sido sepultado no campo do oleiro, onde se enterravam os criminosos e os pobres. Mas, ainda que Cristo tenha sido crucificado como se fosse um criminoso, seu corpo foi sepultado no sepulcro de um homem rico, José de Arimateia. Isaías 53:9 com Mateus 27:57-60. Veja também Salmo 22:18 com João 19:23 e 24. Em resumo, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem, porque, primeiro, a revelação de Deus na natureza é insuficiente, não basta. Na providência, tanto como nas coisas criadas, percebemos que há um Criador e Conservador, mas essas coisas nos levam a buscar uma revelação mais satisfatória e completa. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem porque a razão humana não basta para revelar Deus ao homem. O homem pode raciocinar sobre muitas filosofias, mas necessita de uma revelação do alto para que conheça a verdade. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem porque uma revelação escrita é razoável, visto que é possível, é necessária, é provável, é crível, é lógica e é certa. Só na forma escrita ela é prática, visto que a revelação oral seria alterada com o tempo. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem porque uma revelação escrita é necessária a fim de preservar o que foi revelado na história de Israel e do Senhor Jesus. E por fim, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem porque temos tal revelação no Antigo Testamento, testificada por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelo seu conteúdo, pelas verdades que só podem ser conhecidas mediante revelação, pelas profecias detalhadas que só Deus poderia inspirar. E assim nós encerramos o capítulo 1, e eu espero que tenha sido uma bênção para a sua vida. Muito obrigado.